Chega um momento na vida em que os papéis entre pais e filhos começam a mudar. Você passa décadas os criando, orientando, se sacrificando por eles. Mas então, um dia, você percebe que algo mudou. Talvez eles ignorem seus conselhos. Talvez desprezem suas opiniões. Talvez falem com você de forma condescendente, ou pior, façam você se sentir como um peso. E isso dói. Se seus filhos começaram a tratá-lo com menos respeito do que você merece, você pode se sentir frustrado, até com raiva. Pode querer lembrá-los de tudo que você fez por eles, dos anos que passou colocando-os em primeiro lugar. Mas aqui está a verdade: ficar com raiva não vai resolver. Na verdade, muitas vezes piora as coisas. Em vez disso, há uma maneira muito mais eficaz de recuperar o respeito deles, sem brigas, sem discussões e sem ressentimentos. Hoje, vou compartilhar 6 coisas que você pode fazer quando seus filhos não o respeitam. São mudanças poderosas, mudanças simples na forma como você responde, que podem transformar completamente a maneira como eles o veem. Algumas dessas mudanças podem surpreendê-lo, mas se você ficar até o final, vai descobrir como recuperar seu lugar como uma figura respeitada e valorizada na vida deles. Agora, vamos começar. Ação 1. Pare de buscar a aprovação deles. Um dos maiores erros que os pais cometem, especialmente à medida que envelhecem, é tentar agradar demais aos filhos. Talvez você já tenha se percebido fazendo isso. Você se esforça ao máximo para acomodá-los, diz sim quando quer dizer não, coloca as necessidades deles acima das suas, esperando que, se apenas fizer o suficiente, eles passem a valorizá-lo mais. Mas aqui está a verdade dolorosa: quanto mais você busca a aprovação deles, menos eles o respeitam. Veja bem, respeito não se conquista com autossacrifício, conquista-se com amor próprio. Se você está sempre se desdobrando, sempre cedendo, sempre tentando manter a paz, o que está realmente ensinando a eles é que seus sentimentos vêm em segundo lugar. E quando eles começam a acreditar nisso, fica fácil para eles darem você como garantido. Certa vez conheci uma mulher chamada Margarete, uma senhora forte e independente em seus anos mais jovens. Mas à medida que envelheceu, começou a deixar que os filhos tomassem todas as decisões. Ela reorganizava sua agenda em função das necessidades deles, guardava suas opiniões para si mesma e até ignorava a maneira como eles falavam com ela. Só quero manter a família unida, ela me disse uma vez. Mas o que aconteceu? Os filhos pararam de valorizá-la. Passaram a vê-la como alguém que sempre se ajustaria, sempre concordaria, sempre ficaria em silêncio. Ela achava que estava mantendo a paz, mas o que realmente estava fazendo era perdendo sua voz. Se seus filhos não o respeitam, o primeiro passo não é exigir respeito, é parar de agir como se você precisasse dele. Estabeleça limites. Diga não quando for necessário. Expresse sua opinião, mesmo que eles não gostem do que você tem a dizer. Porque no momento em que você começa a se respeitar, eles passam a enxergá-lo de forma diferente. E, com o tempo, esse respeito volta para você. Ação 2. Não discuta, lidere pelo exemplo. Quando seus filhos desprezam suas opiniões, falam por cima de você ou o tratam com desrespeito, seu primeiro instinto pode ser discutir, lembrar tudo o que você fez por eles, exigir que o escutem. Mas deixe-me lhe dizer algo que pode lhe poupar anos de frustração: discutir nunca funciona. Pense bem, quando foi a última vez que você convenceu alguém a respeitá-lo lutando por isso? O respeito não se conquista com palavras, ele se conquista com presença. Com a forma como você se porta. Com a maneira como responde quando os outros testam sua paciência. Se você responde ao desrespeito com raiva, tudo o que está fazendo é confirmar aquilo que eles já acreditam, que tem poder sobre você. Conheci um homem chamado Frank, um professor aposentado que passou a vida liderando uma sala de aula com confiança. Mas em casa, seus filhos adultos haviam começado a tratá-lo como uma figura irrelevante. Ignoravam seus conselhos, desprezavam suas preocupações e às vezes até riam quando ele tentava corrigi-los. A princípio, ele respondia discutindo, tentando provar que ainda merecia respeito. Mas quanto mais ele lutava, pior as coisas ficavam.
Então, um dia, Frank fez uma mudança. Em vez de discutir, ele começou a ouvir, realmente ouvir. Parou de buscar respeito com palavras e passou a se comportar como um homem que já o tinha. Falava com calma, com sabedoria, sem precisar vencer. E aos poucos, seus filhos começaram a perceber. Viram um homem que não estava desesperado por aprovação, que não precisava se provar, que simplesmente era uma figura de força. Se seus filhos não o respeitam, não lute por isso. Mostre a eles o que é respeito através da maneira como você se trata. Mantenha sua dignidade. Fale com confiança. E, o mais importante, nunca desça ao nível deles. Porque quando você mantém sua posição com elegância, eles sentem isso. E com o tempo, seguirão seu exemplo. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas ideias valiosas, comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Ação 3. Retire sua dependência emocional. Uma das lições mais difíceis de aprender à medida que envelhecemos é que não podemos depender dos filhos para obter realização emocional. Você pode amá-los profundamente e querer que eles o amem e respeitem em troca, mas no momento em que eles percebem que você precisa deles para se sentir valorizado, o equilíbrio de poder na relação muda. Aqui está a realidade: as pessoas, até mesmo seus próprios filhos, respeitam aqueles que são emocionalmente independentes. Quando você depende deles para validação, afeto ou atenção, isso coloca uma pressão sobre eles. E em vez de se sentirem gratos, eles começam a se sentir sobrecarregados. Eles podem se afastar. Podem começar a tratá-lo com impaciência ou até com irritação. E quanto mais você corre atrás do amor deles, menos livremente eles oferecem. Conheci uma mulher chamada Ellen, uma mãe bondosa que havia dado tudo aos filhos. À medida que eles envelheceram e ficaram ocupados com suas próprias vidas, ela se via esperando ao lado do telefone, torcendo para que eles ligassem. Quando não ligavam, ela ligava, muitas vezes, até demais. Ela os lembrava o quanto sentia falta deles, como gostaria que a visitassem com mais frequência. Mas, em vez de aproximá-los, isso os afastava. Eles passaram a ver suas ligações como uma obrigação, e não como algo que esperavam com carinho. Então, um dia, Ellen fez algo diferente. Parou de esperar. Parou de ser a primeira a ligar. Em vez disso, começou a focar em si mesma, adotou novos hobbies, saiu com amigas, cuidou da própria felicidade. E algo surpreendente aconteceu: os filhos começaram a ligar mais. Começaram a respeitar o tempo dela. Passaram a vê-la como alguém com uma vida plena e própria. A lição é simples: quanto menos você depender dos seus filhos para se sentir necessário, mais eles passarão a valorizar sua presença. Quando você mostra a eles que pode se manter firme por conta própria, eles começam a respeitá-lo, não por obrigação, mas porque genuinamente admiram a vida que você construiu para si mesmo. Ação 4. Estabeleça limites e os faça valer. Uma das maiores razões pelas quais os filhos perdem o respeito pelos pais é porque os próprios pais permitem isso. Se você permite que seus filhos falem com você de forma desrespeitosa, ignorem suas opiniões ou o tratem como se seu tempo e sentimentos não importassem, eles continuarão fazendo isso, não porque sejam pessoas ruins, mas porque as pessoas, especialmente a família, sempre o tratarão da forma como você permite. Estabelecer limites não significa cortar relações com seus filhos ou criar conflitos. Significa decidir de forma calma e firme que tipo de comportamento você aceitará e, mais importante ainda, fazer valer esses limites quando forem ultrapassados. Lembro-me de um homem chamado Robert, um empresário aposentado que passou a vida dirigindo uma empresa com disciplina e confiança. Mas quando se tratava dos filhos adultos, ele tinha dificuldades. Eles o interrompiam quando falava, ignoravam suas preocupações e até criticavam o modo como ele vivia sua vida. No começo, ele tolerava. Dizia a si mesmo que não valia a pena brigar. Mas com o tempo, percebeu que cada vez que permanecia em silêncio, estava ensinando a eles que aquele comportamento era aceitável.
Então, um dia, Robert mudou de abordagem. Quando o filho o interrompeu, ele disse calmamente: continue quando estiver pronto para ouvir. Quando a filha ignorou sua opinião, ele simplesmente respondeu: você não precisa concordar comigo, mas eu espero ser respeitado. E quando eles continuaram testando seus limites, ele deixou claro: se não pudessem tratá-lo com respeito básico, ele não passaria mais tempo com eles. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a ouvir. No início resistiram, mas com o tempo perceberam que o pai não voltaria atrás. Viram que ele se valorizava o suficiente para exigir respeito, e por isso passaram a oferecê-lo. Se seus filhos não o respeitam, está na hora de perguntar a si mesmo: você está permitindo isso? Porque, se você não estabelece limites, eles não o farão por você. E se você não se posicionar por si mesmo, ninguém o fará. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas ideias valiosas, comente número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Ação 5. Pare de dar sem ser valorizado. Uma das maneiras mais rápidas de perder o respeito é continuar dando a pessoas que não valorizam. E, como pais, fazemos isso mais vezes do que percebemos. Damos nosso tempo, nossa energia, nosso apoio, mesmo quando isso não é reconhecido, mesmo quando é tomado como garantido, mesmo quando somos recebidos apenas com exigências. Mas aqui está a verdade: quando você dá a alguém que não aprecia, você não constrói amor, não constrói respeito, você constrói expectativa. Eles deixam de ver sua bondade como algo valioso e passam a vê-la como algo a que tem direito. E no momento em que você para de dar, eles não se sentem gratos, eles se sentem incomodados. Conheci um homem chamado George, um pai que sempre foi generoso com os filhos. Ajudava financeiramente sempre que precisavam, largava tudo para assisti-los e até reorganizava sua vida para se ajustar às necessidades deles. Mas, em vez de gratidão, era recebido com reclamações. Eles não diziam obrigado. Esperavam mais. E o pior, quando ele finalmente precisou da ajuda deles, estavam ocupados demais. Então, um dia, George mudou. Parou de se sobrecarregar. Parou de oferecer ajuda antes mesmo de ser pedida. E, mais importante ainda, começou a dizer não quando precisava. No início, os filhos ficaram frustrados. Não entendiam por que ele não se desdobrava mais por eles. Mas, com o tempo, algo mudou. Eles começaram a valorizar o tempo dele. Passaram a apreciar seus esforços. Porque, de repente, perceberam que a generosidade dele não era infinita, era um presente, não uma obrigação. Se você sente que seus filhos não respeitam seu tempo, seu esforço ou sua bondade, dê um passo atrás e pergunte a si mesmo: estou dando mais do que deveria? E, se sim, o que aconteceria se eu parasse? Porque, quando você ensina às pessoas que sua generosidade depende de respeito, elas começam a tratá-la dessa forma. Ação 6. Construa uma vida fora deles. Uma das formas mais poderosas de recuperar o respeito dos seus filhos é mostrar a eles que sua felicidade não gira em torno deles. Como pais, é natural nos dedicarmos aos filhos, fazer deles o centro de nossas vidas. Mas, à medida que envelhecemos, essa dinâmica muda. E se você passou a vida toda priorizando-os, eles podem começar a vê-lo como alguém que não tem mais nada acontecendo. As pessoas respeitam aqueles que têm seu próprio propósito, seus próprios interesses, seu próprio senso de realização. E se seus filhos percebem que você depende deles para entretenimento, validação ou sentido na vida, podem começar a se sentir sufocados, ou pior, podem começar a vê-lo como alguém que não tem vida própria. Conheci uma mulher chamada Eleanor, uma viúva de quase 80 anos. Depois que o marido faleceu, ela colocou toda a sua energia na vida dos filhos. Ligando o tempo todo, dando conselhos não solicitados, esperando que eles preenchessem o espaço que o marido deixou. Mas, em vez de aproximá-los, isso os afastou. As visitas diminuíram. As ligações ficaram mais curtas. E Eleanor se sentia mais sozinha do que nunca.
Então ela fez uma escolha. Entrou para um clube do livro. Começou a viajar com amigas. Fez trabalho voluntário em um centro comunitário local. Parou de fazer dos filhos o centro do seu mundo. E algo incrível aconteceu, os filhos começaram a procurá-la mais. Estavam curiosos sobre o que ela andava fazendo. Admiravam sua independência. Respeitavam-na. Se seus filhos não o respeitam, pergunte a si mesmo, eles o veem como alguém com uma vida plena e significativa, ou como alguém esperando pela atenção deles? Porque, quando você mostra que está vivendo, e não apenas existindo, eles passam a vê-lo de uma forma completamente diferente. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas reflexões valiosas, comente número 6 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Reflexões finais. O respeito não é algo que você pode exigir dos seus filhos, é algo que você inspira pela maneira como se comporta, pelos limites que estabelece e pela forma como vive sua vida. Se eles começaram a tratá-lo com menos cuidado, menos consideração ou menos respeito, não desperdice sua energia ficando com raiva. Em vez disso, mude sua abordagem. Pare de buscar a aprovação deles, porque quanto menos você precisar dela, mais eles a oferecerão. Lidere pelo exemplo, porque sua dignidade fala mais alto do que suas palavras. Retire sua dependência emocional, porque quanto mais autossuficiente você for, mais eles respeitarão sua presença. Estabeleça limites, porque as pessoas só o tratarão tão bem quanto você exigir que o façam. Pare de dar sem ser valorizado, porque quando a generosidade é dada como garantida, ela perde o valor. E, o mais importante, construa uma vida fora deles, porque as pessoas respeitam quem tem seu próprio propósito, sua própria alegria e seu próprio senso de realização. Se você fizer essas coisas, algo incrível acontecerá. Seus filhos começarão a vê-lo de forma diferente, não como alguém esperando pela atenção deles, mas como alguém que impõe respeito simplesmente por ser quem é. E com o tempo, esse respeito voltará para você, não porque você o exigiu, mas porque você o conquistou. Obrigado por estar conosco hoje. Gostaríamos muito de ouvir você. Deixe um comentário abaixo compartilhando uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhar. Ler seus comentários nos dá grande motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.